Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós falaremos sobre um povo muito interessante, coisas que nós precisamos conhecer sobre este povo que, enquanto os francos estavam se desenvolvendo ali na Europa, ampliando a Europa Ocidental, ampliando seus territórios, formando um grande império, lá no Oriente surgia uma nova religião, um novo povo que hoje é um povo muito grande e que tem se espalhado por todo o planeta. Nós estamos falando dos muçulmanos, nós estamos falando da religião islâmica, ok? Vamos conhecer um pouquinho então sobre isso nessa aula de hoje. Já viram essa imagem em algum lugar? Ou seja, esse tipo de vestuário, né? Você já deve ter visto, e as pessoas às vezes no impulso, até pelo preconceito, até por não conhecerem, já ligam logo, são terroristas, né? São terroristas. Isso já é uma associação um pouco automática das pessoas, muito precipitada, de chamar os muçulmanos de terroristas. Ainda que existam muçulmanos terroristas, nem todos os muçulmanos, obviamente, são terroristas, como existem pessoas de todas as religiões cometendo crimes, nem todos daquela região são criminosos, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso aí. Olha só essa imagem, né? São as burcas. E aí, claro, você viu lá que tinha aquelas mulheres aparecendo os olhos, agora, nesse tipo de roupa, nem os olhos. Isso nos faz entender que existem islâmicos mais radicais e outros menos radicais. Aqui são homens muçulmanos da religião islâmica também. Esse é um bem conhecido, talvez não de vocês, mas esse é o Saddam Hussein, né? Um homem muito importante aí na história recente do mundo, que foi condenado à morte. A morte dele foi filmada e tudo, seu enforcamento e tudo mais. E temos o Osama Bin Laden, também não menos conhecido, né? Ficou muito conhecido aí pelo ataque à Torre Gêmeas, mas também foi morto. Então o islamismo muitas vezes ele é associado ao terrorismo, a atos cruéis, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e não cairmos nesse senso comum, nesse preconceito que as pessoas têm, ainda que existam pessoas fanáticas em todas as religiões, nem todos pertencentes àquela religião são fanáticos. Mas o que é importante a gente conhecer então sobre o islamismo? O islamismo, ele nasce na Península Arábica, lá no Oriente Médio, né, no continente asiático e tudo mais, uma região de deserto, uma região onde existem alguns oásis, né, regiões com água, tudo, mas é uma região desértica. A economia deles é muito voltada à agricultura, pecuária e principalmente o comércio, né? Comercializam e produzem, né, tâmaras, lá eles encontram o ouro, tem incenso, tecidos, especiarias. Fica aqui a Península Arábica. Só para você entender, aqui já é o Egito, aqui, né, o Rio Nilo, e aqui o mar, onde existe o Mar Vermelho, onde na história bíblica Moisés atravessa o povo saindo aqui do Egito, né, do Egito, atravessa o Mar Vermelho aqui e vai rumo à Palestina, que fica aqui, né? Então a gente vai ter essa Península Arábica aqui para baixo, onde nasce o islamismo. E aí um pouco do cenário da Península Arábica, bastante deserto e tudo mais, um pouco mais aí já nas cidades um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado, né? Aqui é a cidade de Meca, uma cidade muito importante, é aqui que nasce o islamismo e o culto ao Islã, ele se torna forte aqui até hoje. Cidade de Meca, a gente vai ver no final da aula sobre isso. Bom, aquela região, antes do islamismo, não tinha uma unidade política, várias tribos brigavam entre si, havia uma crise econômica, né, após o cristianismo em Roma. Então, quer dizer,
devido ao cristianismo em Roma, eles não usavam mais incenso, deixaram de comprar alguns produtos daquela região. E antes de haver o islamismo, existia uma religião ali, né? Os descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, eles eram politeístas e animistas, acreditavam em vários deuses na força da natureza. Esse povo ele foi formado como descendentes do filho de Ismael, filho de Abraão. Abraão era casado com Sara, ele tinha uma escrava chamada Agar, uma serva chamada Agar, e ele tem um filho com Agar. Esse filho chama-se Ismael. Depois ele tem um filho com Sarai, sua esposa, e dá o nome de Isaac. Isaac dá origem ao povo hebreu, Ismael dá origem ao povo árabe. E esse povo árabe que se instala na região da Península Arábica, eles eram politeístas e acreditavam em forças da natureza. Tinha um Deus maior chamado Alá, é o mesmo Deus dos hebreus, né, dos judeus, só que eles tinham outro nome. E a cidade de Meca, como eu disse, ela era muito importante. Ela teria sido fundada por Abraão, né, e construída a Caaba, e colocada ali uma pedra que era adorada, era reverenciada, né? Então ali eles faziam várias peregrinações, várias viagens ali para fazer assim, a sua adoração, o seu culto ali na cidade de Meca. Da tribo dos coaxitas e coraixitas, então, órfão de pai e mãe, sai um rapaz chamado Mohammed ou Maomé, que foi criado por um tio, porque ele era órfão de pai e mãe. Sendo criado por esse tio, trabalhava como um hashemita, ou seja, um comerciante ali, um pobre beduíno, e entrou em contato com várias religiões, inclusive a cristã e a judaica. Então ele conhecia muita gente, viajava, entrava em contato com várias culturas. E aí ele percebe, a partir do judaísmo e do cristianismo, que o monoteísmo ele é bom. O politeísmo divide as pessoas. O monoteísmo une as pessoas. Então, ele se casa aí com Hadija e inicia seus retiros espirituais ao Monte Arafat. E ali acredita-se, ou ele relata que ele tem uma visão. O anjo Gabriel aparece para ele e diz algumas coisas. Essa seria uma suposta imagem aí do Mohammed, já que inclusive dentro do islamismo não se pode construir imagens de Mohammed. Isso é pecado lá, né? E aí então o Mohammed, ele se converte, ele recebe essa mensagem do anjo Gabriel. O anjo Gabriel dita para ele um livro chamado Alcorão, ou Corão Sagrado, que é a Bíblia dos muçulmanos. E aí no ano 622, Mohammed ele é expulso de Meca, ele é obrigado a fugir de Meca. Mas por quê? Porque ele começou a pregar que aqueles cultos aos vários deuses, tudo aquilo estava errado. E deveria-se então ser o culto feito exclusivamente a Alá, ao Deus, né? Ao Deus que é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos. Entretanto, ele tinha o nome de Alá. E aí, aquele pessoal que ganhava dinheiro com a peregrinação, muita gente vinha a pé, pagando promessa, muita gente ia lá para celebrar o culto lá, a Pedra Negra, as várias divindades que tinham em Meca, e aí o comércio começou a cair, as pessoas pararam de ir. Então Maomé foi expulso lá de Meca e ele foge para Medina, para a cidade de Medina no ano 622. E aí o que acontece? O Mohammed, ele, por meio da Hégira, que quer dizer a fuga de Mohammed para Meca, ele vai para Medina, depois volta, ele monta um exército lá, muitas pessoas se convertem ao islamismo, ele volta e conquista Meca e obriga todo mundo a se converter ao islamismo, ao Islã, no ano 630. Quer dizer, 8 anos depois ele volta e toma a cidade de Meca e todo mundo é obrigado a se converter ao islamismo. Destrói todos os ídolos da Caaba, mas mantém a Pedra Negra só como uma referência ali, né? E aí começa então o início do expansionismo islâmico, ou seja, Mohammed ele quer levar a fé islâmica para outros lugares, para a Ásia, para o norte da África, Península Ibérica. E aí é quando
Chega lá no ano 722, Muhammad já morreu, né? O Islã continua sendo levado a outros lugares, que tem a Batalha de Poitiers, onde Carlos Martel vai então barrar o avanço islâmico, e eles vão ficar muito tempo ali na Península Arábica, onde é a Espanha e Portugal hoje. Então eles ficaram muito tempo lá. E aí depois que Maomé morre no ano 632, morre muito cedo, né? Morre depois de tomar Meca, mas ele já tinha construído uma religião. Ele já tinha fortalecido aquela religião e as pessoas se tornaram muito adeptas. E quem começa a assumir a liderança, então, são os califas. Eles assumem a liderança dos muçulmanos. E quem são os muçulmanos? Os seguidores do Islã. A palavra muçulmano quer dizer discípulo. E aí, dois grupos desses califas vão dividir-se em autoridade, buscando a autoridade, buscando a liderança. Os califas não se entenderam. Tinha um grupo mais radical e um grupo menos radical. Os xiitas eram os mais radicais, os sunitas os menos radicais. Aí, como eu disse, no ano 732, Carlos Martel, chefe do exército franco, impede o avanço para o resto da Europa na Batalha de Poitiers. Agora, imagine se o islamismo tivesse chegado à Europa, o mundo seria totalmente outro. Os sucessores de Maomé formaram várias dinastias, a dinastia Hashemita, né? Tendo Meca como capital, Maomé e Abuis, vários nomes aí vão formando outros grupos e se radicalizando inclusive, e a dinastia Omíada, né, é aquela que vai na Batalha de Poitiers, capital em Damasco, e aí tem vários grupos que estão envolvidos. Nós vemos então esse expansionismo islâmico sendo levado a vários lugares. Primeiro, busca por terras mais férteis. Por quê? Porque a Arábia, a Península Arábica, ela areia, arenosa, é difícil. Então eles tinham que expandir, levar o povo islâmico que estava crescendo demais para outros lugares. Então eles, além claro, nós vamos ver que vai levar essa fé islâmica para outros lugares, eles buscam terra. E por quê? Porque é um aumento populacional. Até hoje os muçulmanos, os povos muçulmanos, são os que mais se multiplicam, eles têm mais filhos. Claro, também a fraqueza do Império Persa e Bizantino, desejo de saquear, guerra santa, de levar o Islã a outros lugares. E aí o Islã avança. Olha só, a parte aqui laranjinha, mais clarinha no começo, depois eles vão então dominando essa região e depois vão avançando para outras regiões aí. E o Islã hoje está no mundo todo. Todo o mundo você tem o islamismo, inclusive no Brasil, muito forte. 5 pilares do islamismo. 5 pilares fundamentais. Se a pessoa quiser ser um islâmico, ele tem que defender esses 5 pilares. Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Segundo, ele tem que orar 5 vezes ao dia, voltado para a Meca. Onde ele estiver, está no zoológico, ele põe lá um paninho e faz as genuflexões, que é aquele movimento de abaixar-se, orando voltado para a Meca. Dar esmolas, eles têm que dar parte do dinheiro que eles ganham e dividir entre os pobres. Jejuar no mês de Ramadã, que é um mês muito especial para eles. E ir pelo menos uma vez a Meca, claro, se as condições permitirem. Ele precisa ir pelo menos uma vez a Meca. Essa é a ordem aí para os muçulmanos. E os muçulmanos levam muito a sério a religião deles, né? E isso é importante. Existem algumas outras coisas relacionadas aos muçulmanos, que é a ideia da jihad, que é a ideia que, se for necessário a guerra para defender a fé deles, eles vão defender com todo amor e dedicação possível, né? Às vezes as pessoas pensam que os cristãos eles são muito firmes na religião deles. Ninguém se compara aos muçulmanos quando se diz a defesa daquilo que eles acreditam. Eles são muito firmes, muito convictos. Ok? Beleza, então, arquitetura islâmica, eles têm uma arquitetura muito forte na literatura, aquelas histórias do Ali Baba, né? 1001 Noites e muita coisa. Na medicina, avançaram muito na medicina, muito antes do Ocidente desenvolver a medicina, eles já desenvolviam na filosofia, na matemática, em várias áreas, os muçulmanos
eles avançaram muito e foram muito importantes e são muito importantes ainda, né? Então a gente precisa tomar cuidado sempre com as generalizações e é importante conhecer outros povos, outras culturas e outras religiões, ok? Bons estudos para vocês, façam atividade, hein?